Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine de Oliveira Queiroz e estou no curso de licenciatura em computação, onde estou atualmente participando e finalizando a minha estadia, ou seja, a minha moradia no residência pedagógica. E é dessa forma que eu vou passar para vocês um pouco da experiência que eu adquiri e que vai ajudar na minha formação como licenciada em computação. Os objetos de aprendizagem são materiais educacionais que se configuram como recursos reutilizáveis, acessíveis e que podem ser usados em diferentes plataformas e que contribuem com a significação de formação e construção do conhecimento. Durante o nosso período na residência, utilizamos esses objetos de aprendizagem que serviram como base para um ensino de programação. A nossa atuação da residência pedagógica aconteceu no IFBA Campus Brumado, no momento do ensino remoto emergencial, e utilizamos a plataforma Google Meet para as aulas síncronas e o Google Classroom para as aulas assíncronas, onde eram postadas as atividades. Na concepção de objetos de aprendizagem, ele passa a ser um facilitador, o trabalho entre professor e aluno, visando a aquisição do conhecimento integral entre a pedagogia e a tecnologia. Os objetos de aprendizagem são pequenos instrumentos, na maioria das vezes digitais, que podem ser utilizados diversas vezes. Podem ser vídeos, imagens, figuras, gráficos, jogos, que são disponibilizados para auxiliar na aprendizagem dos alunos. Foi dentro dessa concepção que a gente percebeu a importância de mudar o modo de administrar as aulas, dentro de criações de vídeos, onde a gente, através de trocas de conhecimento, a gente percebia no que a gente estava falhando, às vezes na postura, nas imagens, no tempo, no tipo de conteúdo. E dentro disso, eu pude perceber o quanto poderia ser melhorado. E foi através da gamificação trazida para a sala de aula virtual, nas aulas assíncronas, que eu vi o quanto uma aula pode se tornar prazerosa, junto com a pedagogia e a tecnologia. Então, havendo assim um elo, em dois mundos diferentes. Vou passar dessa forma, mundos, mundo tecnológico e pedagógico, onde a teoria e a prática passou a ter uma só fala, um só instrumento. Ao utilizar os objetos de aprendizagem, observamos que essa ferramenta é utilizada para motivar os alunos no processo de ensino-aprendizagem, estimular o pensamento indutivo, além do pensamento dedutivo, estimulando a construção de hipóteses onde os alunos podem ampliar seus conhecimentos, simulações de situações reais e além da possibilidade de aplicação a diferentes realidades e contextos. Então, a gente viu a possibilidade de utilizar os objetos de aprendizagem para esses contextos. O tempo, ele se tornou um dos maiores inimigos, ou seja, dificultadores no processo de aprendizagem. Porque o professor, ele acaba tendo um tempo resumido para poder apresentar tanto conteúdo dos alunos. E na maioria das vezes, quando o aluno sai da sala, ele perde o interesse em conhecer mais. Então, quando a gente pratica atividades que requer trabalho em grupo, que requer jogos, que requer formulários online, na apresentação mesmo das aulas do nosso preceptor João, ele utilizava muito o Kahoot e eu achava aquilo o máximo, porque ele passava os slides com os conteúdos que ele tinha que apresentar, porém ele fazia o tipo de avaliação dentro de um jogo, e esse jogo ajudava na concentração, na participação,
e na disputa, porque todos queriam ganhar. Então, a gente percebeu a importância da gamificação dentro da sala de aula, tanto no virtual como no presencial. A gente também aprendeu estratégias de aulas que a gente poderá elaborar tanto assíncrona como síncrona, dando uma liberdade e autonomia para os alunos e para o professor também. A criação de vídeo ajuda muito o professor depois rever as aulas e ver no que ele falhou, no que ele pode melhorar. Então serve não só de avaliação para o professor, mas serve de avaliação também para o aluno, porque quando o professor ele utiliza a ferramenta correta, né, que concilia com a aula prática e didática, ele consegue administrar em um menor tempo todo o conteúdo que tem que ser apresentado. Sem contar que um professor de licenciatura em computação, ele consegue desenvolver um raciocínio mais rápido, ele consegue até mesmo inserir aquele aluno que está afastado do grupo escolar. Porque às vezes o aluno está dentro da sala, às vezes o aluno está na frente do computador assistindo a aula, mas ele não está ali. Então, quando você traz essas ferramentas, que são os objetos de aprendizagem, passa a aula a ser mais interessante, mais chamativa, mais participativa. E o aluno acaba tendo interesse em até buscar algo mais. Como eu cansava de participar das aulas e o aluno, professor, o senhor já viu esse jogo? Professor, o senhor já participou de jogos no celular, no computador? E ajuda na matemática. Estava falando outro dia da ciência, estava falando outro dia do software, estava falando outro dia dos hardware. Então é muito interessante, muito interessante. Na disciplina de arquitetura de computadores, eu pude elaborar uma aula dentro de uma aplicação em 3D, onde o simulador simulava todas as partes de um computador. Então eu achei a aula muito, muito interessante e o aprendizado foi bem maior. O professor ele pode planejar e avaliar corretamente sua prática aplicando os objetos educacionais em sala de aula ou laboratório de informática, tornando os conteúdos didáticos mais estruturados e organizados. Pode ser utilizados grupos ou duplas para sua manipulação. Pode-se, inclusive, praticar a interoperabilidade, onde os usos de diferentes objetos como peças de Lego para interagir e obtiver um objetivo maior na aprendizagem. Dessa forma, eu finalizo, dentro da experiência adquirida no Residência Pedagógica, que o licenciado em computação, ele ajuda a administrar o tempo de aprendizado do aluno. De que forma essa acontece, professora? Através dos objetos de aprendizagem, as ferramentas corretas utilizadas nas disciplinas ajudam que o aluno fixe de maneira mais rápida, mais lógica, os conteúdos que têm que ser aplicados. O professor pode planejar, avaliar corretamente a sua prática, aplicando corretamente os objetos. Esses objetos, eles servem como aplicação, como análise, síntese e avaliação, construindo assim todo um processo que finaliza um semestre, que finaliza o conteúdo e que finaliza o aprendizado. É com muito prazer que eu agradeço a minha participação dentro do Residência Pedagógica e acredito que ele contribui bastante no crescimento dos licenciados em computação. E essa contribuição
surgiu de maneira muito gratificante em um processo muito difícil de aprendizado na minha vida.